Olá, mais uma vez aqui no canal e mais uma vez com aquela dica top. Primeiro, bom dia para todos vocês. Segundo, você que quer saber a problemática dos pintinhos com as pernas abertas, que não consegue mexer as pernas, fique comigo porque hoje o nosso bate-papo é exatamente sobre isso. Por quê? Porque no vídeo de hoje é um vídeo resposta, eu vou estar respondendo a Priscila Moreira. A Priscila Moreira comentou alguns problemas que ela teve na incubação dela. E um dos problemas da prima dela é que todos os pintinhos delas estão nascendo com as pernas abertas e não conseguem mexer as pernas. E por conta desse comentário, eu me senti no dever de passar para vocês algumas informações que podem estar solucionando o problema de pintinhos com a perna aberta e que não consegue caminhar. Priscila, fica no vídeo. Você também que já teve esse problema, fica no vídeo. E hoje a gente vai estar nesse bate-papo falando sobre essa problemática. Você coloca os ovos na chocadeira. Quando os seus bebês nascem tudo escambichadinho com as pernas abertas. Em alguns casos, esse problema se agrava a ponto de não conseguir, a coordenação motora não desenvolve e eles ficam assim, sem poder mexer as pernas. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, porque algumas pessoas já passaram por essa situação. Eu já fiz um vídeo sobre isso há alguns tempos atrás, mas como a gente tem muito novato, né? Inscritos novos que estão chegando agora, eu decidi auxiliar aqui a minha amiga, minha inscrita, Priscila Moreira, com relação à problemática desses bebês. E fique comigo até no final do vídeo, que você vai sim detectar qual é o problema que está acometendo os pintinhos da sua prima. Existem 3 fatores essenciais, que são os cruciais, os carros-chefes desse problema. O primeiro fator é o fator piso. O segundo fator é o fator desnutrição, ou seja, deficiência nutricional. E o terceiro fator, não menos importante, que inclui as nossas abençoadas chocadeiras, é o fator controle de temperatura. E nesse vídeo a gente vai estar assim abordando o que acontece, quais são os sintomas que esses 3 fatores causam e que fazem sim seus bebês nascerem com as perninhas abertas. Voltando ao nosso vídeo, gente, no primeiro caso o fator piso é interessante. Por quê? Porque se os teus bebês nasceram, aí tu colocou em piso liso, sem aderência. Cacildo, o que é um piso liso sem aderência? É aquele piso que tu põe os teus bebês numa cerâmica fria, um piso frio, em papelão, jornal. Isso é que a gente chama de um piso sem aderência. Eles nascem frágil, com a coordenação motora muito lenta, e eles não conseguem se firmar para caminharem. Esse é o primeiro fator. Piso, você tem que usar, nesse caso, quando os bebês nascem, o correto é você estar cobrindo esse piso, colocar algo que seja antiderrapante, colocar maravalha, colocar a palha do arroz, forrar esse piso para que ele não fique 100% liso, porque ele liso ele não vai dar estabilidade para o teu bebê conseguir controlar a coordenação motora dele e caminhar. No segundo caso, que é a deficiência nutricional, o que é que acontece? Na deficiência nutricional vem quando a mãe, ou seja, a galinha que põe os ovos, ela está com deficiência, com carência de vitaminas e minerais. Como, por exemplo, as principais vitaminas, carência de vitamina que causam isso. É a carência das vitaminas B12, das vitaminas de cálcio, de magnésio. O que acontece quando a galinha põe um ovo? Que essa galinha está acometida com pobreza nutricional. Acontece que nesse caso o embrião pode se desenvolver problemas ósseos e musculares. Resumindo a história, um pintinho que é oriundo de um ovo de uma galinha com deficiência nutricional,
de vitaminas e minerais, esse pintinho com certeza vai desenvolver um embrião que tenha problemas ósseos e musculares. Ou seja, é aquela coisa, né? O problema da mãe vai passar para o bebê. No terceiro caso, que é a manipulação incorreta da temperatura da chocadeira. Por quê? É aquele velho ditado que eu digo, a gente tem que tomar ser atento ao desequilíbrio da temperatura. Temperatura oscilante, que sobe muito, que desce muito, gera danos. E um dos danos é exatamente essa questão do bebê nascer com as pernas abertas. Por quê? Porque nesse caso, quando há muita oscilação de temperatura, durante o desenvolvimento, na incubação, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver uma má formação das articulações e das pernas. O desequilíbrio de uma temperatura da chocadeira pode causar esse problema da falta do desenvolvimento e causar problemas tanto nos músculos como nos ossos dos pintinhos. Essa é a segunda causa. E a terceira causa, sabe o que é? É a manipulação incorreta no nascimento dos teus bebês. O que é uma manipulação incorreta? É tu forçar o nascimento dele. Quando eu digo forçar o nascimento, é pelo seguinte, para tu ajudar, auxiliar um pintinho a nascer, tu tem que esperar 24 horas depois que ele bicar o ovo. Quando o pintinho bicar o ovo, que botar a pontinha do bico para fora, tu vai dar um tempo para ver até que ponto ele tá forte para nascer. E tu só vai poder estar forçando esse nascimento do teu bebê depois de 24 horas dele ter forçado, dele ter feito botado o bico para fora, né? Por quê? Porque nesse caso, quando tu força o nascimento, tu tá fazendo o quê? Tu tá atrapalhando o desenvolvimento corporal dele. E nesse caso vai sim prejudicar as articulações também, né? Então são estes os principais fatores que levam os teus bebês a nascerem sim com problemas nas articulações e perninhas abertas. Então, voltando ao nosso vídeo que eu estava mostrando meus bebês para vocês, é exatamente esse o problema, Priscila. Existem essas três demandas, essas três causas que geram pintinhos com bebês de pernas abertas e com problemas sim na articulação ou na coordenação motora. Existe aí uma diferença entre uma causa e outra. Aí você tem que ver a questão da chocadeira, da temperatura, porque o problema na chocadeira, o desequilíbrio da temperatura pode sim vir a trazer, a nascer pintinhos com problema nas articulações. Com relação à deficiência nutricional também, há esse detalhe importante que se a galinha for uma galinha que esteja fraca, com deficiência de vitamina na alimentação dela, e deficiência de minerais, esse pintinho pode sim nascer com sequelas e pode sim ter problemas ósseos e musculares. No caso do manuseio também, muitas vezes a gente pensa que está fazendo um giro e está fazendo um giral. É aquela questão, às vezes a ansiedade é tanta na hora dos bebês nascer, porque eu digo para vocês porque eu também fico ansiosa. Eu fico ali, ó, olhando direto com aquela visão de raio-x para ver se vai estar tudo ok. Mas a gente, às vezes, por uma questão de ansiedade, quando nasce um, a gente já quer ajudar os outros a nascer. E muitas vezes a gente atrapalha o processo do nascimento. Por quê? Porque teu pintinho, quando vai nascer, ele bica lá o ovo, aí passa 2, 3 horas, aí tu vai lá e acha que está demorando, que ele não pôde nascer, e tu vai tentar adiantar esse nascimento, né? E é nessa tentativa de estar ajudando, auxiliando ele a nascer, que tu pode sim prejudicar, porque ele pode nascer com desequilíbrio e com fraqueza quando ele for começar a caminhar. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes que fazem a diferença. O correto, a dica do piso, sempre procurar manter um piso que seja antiderrapante. Tu tem que forrar o piso para acolher os teus bebês nos primeiros dias, porque eles nascem com a coordenação motora muito fraca, o equilíbrio deles é fraco. Então eles precisam de um lugar sólido, fixo, para ele estar se equilibrando para caminhar.
Com relação ao problema da mãe, é que tu tem que analisar a alimentação que tu tá dando para as galinhas, né? Para elas pararem de colocar esses ovos que vão nascer pintinho com deficiência nutricional. E no outro caso, no último caso, que não é o menos importante, meu Deus, a galinha tá picando meus pés aqui. E no último caso, que não é o último, não é o menos importante, essas lesões, né? A falta de você estar com enseno, a temática, o nascimento, e estar forçando o nascimento. E o correto é, depois de 24 horas que ele bicar o ovo, tu perceber que ele não conseguiu sair, aí sim tu dá aquela ajudinha, e dá aquele jeitinho brasileiro de estar auxiliando ele a nascer. Então, gente, nosso vídeo era sobre isso. É porque eu senti essa necessidade de estar compartilhando essas informações, porque eu vi que a Priscila, ela estava com muito problema, né? Nasceu pintinho de um jeito, nasceu de outro, e aí vai, a prima dela também tá com os bebês nascendo, tudo com as pernas abertas. No caso da Priscila, porque ela falou para mim que os pintinhos não estão conseguindo se mexer as pernas. No caso da Priscila, eu acho sim que cada caso é um caso, cada caso há um motivo centrado, e no caso da Priscila, eu acho que não tem a ver com piso, eu acho que não tem a ver com forçamento. No caso da Priscila, eu acho que tem tudo leva a crer pelo fato de não estarem conseguindo mexer as pernas, tudo leva a crer que foram ovos oriundos de uma galinha que tinha, assim, deficiência nutricional. E isso foi o que causou o problema da prima da Priscila. Então, gente, nosso vídeo de hoje era esse. Não diferente dos nossos vídeos, eu tenho sim meus abraços, que para mim é prioridade. Então hoje eu quero abraçar o Francisco Jardim, a Esté Almeida, lá de Feira de Santana, o Márcio Neves, que é lá de Bonança e Biracatu, lá no norte de Minas. Para Alba Regina, para Gleiciane Amaro, para seu Mauro, que vira e mexe, tá aqui com muito carinho com meus vídeos. Seu Mauro, você e sua família sintam-se todos abraçados por mim. O seu Mauro, ele é lá de Cianorte, São Lourenço, no Paraná. A Francisca Carvalho, José Roberto, o Eduardo do Tocantins, que eu não posso esquecer dele, que ele é um inscrito VIP. A Ana Elvira também, que é outra, que é um doce nos meus vídeos. E o Francisco Palhares, sinta-se à vontade e seja bem-vindo, Francisco, e continue com a gente. Para o Carlos Miriam e para a Priscila, que foi através do comentário da Priscila que eu decidi compartilhar essa questão, esse assunto, essa pauta com vocês, com relação a pintinhos que nascem com as pernas abertas. E eu já tive esse problema aqui comigo. Mas no meu caso foi porque quando eu comprei a chocadeira a primeira vez que meus bebês nasceram, eu fui lá e botei tudo dentro de uma caixinha. Não me atentei ao detalhe de que o papelão não tinha aderência para eles equilibrar as pernas. E esse foi o meu caso, né? Então, cada caso é um caso. No caso da Priscila, da prima dela, eu acho sim que foi deficiência nutricional pelo fato de não estarem mexendo as pernas. Aí sim dá para resolver o problema, dá para analisar a alimentação da ave, né? Que faz toda a diferença. E é como eu digo para vocês, a gente tem sim que se atentar a uma alimentação de qualidade. Uma galinha que é alimentada com uma ração de qualidade é sinônimo de um ovo de qualidade. E um ovo de qualidade é sinônimo de um pintinho saudável, né, gente? Então por aí vai, né? Assim que funciona a coisa, né? E eu vou ficando por aqui. Que o dia de vocês seja abençoado. Se você gostou do vídeo, é amante de galinha, pretende iniciar uma criação, ou está engateando ainda, como eu, começando sua criação, se inscreve no canal, aproveita, gente, por gentileza, deixa o joinha de vocês, que é muito importante para mim. Se tem alguma dúvida com relação à criação, manejo, saúde, alimentação e postura, ou chocadeira, deixa também nos comentários, que para mim é uma honra estar compartilhando minha experiência com vocês. E para vocês que estão em outros países me vendo, sintam-se todos abraçados por mim, é um prazer ter vocês aqui. E diz aí de qual país tu tá vendo meu vídeo, que desse lado eu vou fazer questão de mandar aquele abraço caloroso para vocês. Sintam-se todos abraçados por mim. Não esqueçam
de deixar suas dúvidas, fazer como a Priscila, deixar a dúvida nos comentários, que desse lado eu vou estar compartilhando experiências que fazem sim toda a diferença na nossa criação. E o nosso vídeo vai ficando por aqui, que vocês tenham um dia, uma noite, uma manhã abençoada por Deus. Contem sempre comigo, estou à disposição. E cheiro no coração. E até o próximo vídeo.